bem, gente? Vamos examinar a tendência de mercado vista no dia 25/7/23, acabando julho. Já estamos começando o segundo semestre. Sou o professor Securato, fui professor titular da USP e professor titular da PUC de São Paulo. E sou coordenador do Laboratório de Finanças da Fundação Instituto de Administração, a FIA, que é uma fundação ligada aos professores da Universidade de São Paulo, né? Bem, eu quero fazer uma coisa hoje um pouco diferente, quero ver com vocês uma certa evolução do PIB que aconteceu, que é interessante. Eu vou pegar aqui o ano de 1990 e vou pegar aqui os Estados Unidos, né? Eu vou pegar a China, vou pegar mais um outro país aqui, o Brasil. Bom, né? Dá uma olhada no Brasil. Vou pegar a zona do euro, e vou pegar a Rússia. A Rússia porque a Rússia está aí, né, numa guerra, então acho que é interessante dar uma examinada na Rússia. Olha, em 1990, eu vou examinar o PIB de cada país, tá bom? Então, veja, o PIB dos Estados Unidos era 5,963 trilhões de dólares. O PIB da China era 397 bilhões de dólares. 397 bilhões só. O PIB do Brasil era 455 bilhões. 455 bilhões. E a zona do euro tinha um PIB de 5 trilhões 858. Aqui é 5 tri. E o PIB da Rússia era de 220 bilhões. Notem que é 1990 que vai surgir a zona do euro. Está aqui, vamos fazer a zona do euro. Então, o que é a zona do euro? O conjunto de países se juntam e formam os Estados Unidos da Europa. Estados Unidos da Europa. A União Europeia. E dá uma olhada. Ela tem o mesmo tamanho de quê? Dos Estados Unidos da América. E, na época, ambos tinham da ordem de 310 milhões de habitantes. Então, veja, Estados Unidos e a zona do euro tinham praticamente o quê? O mesmo tamanho e a mesma população. Bom, vamos dar uma olhada o que vai acontecer ao longo do tempo com esses países, né? E veja que o Brasil é maior que a China. Olha aqui, China. A China está com o começo da grande mudança da China. A China está começando a ser uma nova economia. E a Rússia está aqui. 220, o Brasil maior do que a China e o Brasil maior que a Rússia. Vamos pegar o ano agora de 2010. Peguei 2010. Então vamos ver o que aconteceu com os Estados Unidos. Ele estava com um PIB da ordem de 15,049 tri. Muito bem. Vamos pegar o PIB da zona do euro. O PIB da zona do euro, 13,445 tri. Veja, a zona do euro começou a perder em relação aos Estados Unidos. Ou seja, eram iguais na década de 90 e em 2010 os Estados Unidos já passa. Agora, vejam a evolução, a grande evolução da China. A China vai para 6 trilhões 035. São 6 trilhões de dólares. Tá? E vamos ver, dois países, né, como é que fica, com a mesma população, Estados Unidos e zona do euro. O Brasil vai fazer 2 trilhões de dólares, 0,64, e a Rússia vai fazer 1 trilhão 638 tri. Observe, Brasil da ordem de 200 milhões de habitantes e a Rússia da ordem de 130 milhões de habitantes, tá certo? Então, veja, a evolução que você está percebendo fundamentalmente aonde? Fundamentalmente aqui
na China. Quer dizer, uma grande evolução em termos dessa grande mudança de uma economia de Estado que começa a dar certo. E vamos chegar aqui no número de 2022 para vocês verem esse finalzinho, como está e para onde essa coisa pretende ir. 2022, Estados Unidos, 25 trilhões 460. Vamos ver a zona do euro? A zona do euro, 14.831 trilhões. E aqui, vejo que tem uma coisa importante. Estados Unidos, crescimento de mais de 10 anos, 10 trilhões de dólares, e a zona do euro de apenas da ordem de 1 trilhão e 400. E a zona do euro aqui aumentou o número de países, quer dizer, deveríamos ter aqui uma maior quantidade, né, de pessoas, portanto, maior quantidade de valor em euro. Não é verdade. Então, por unidade de pessoa, caiu a quantidade de euros por habitante na zona do euro, porque hoje tem da ordem de 400 milhões de habitantes, e Estados Unidos continua na ordem de uns 330 milhões de habitantes, e aqui uns 410 milhões de habitantes. Para completar, a China aqui está com 18.465 tri, o Brasil fez 1.924 e a Rússia fez 2 trilhões 0,65. Então, essas mudanças que ocorreram, esse processo evolutivo, mostra que os Estados Unidos continua em crescimento. Mas o crescimento da China é violento, violento. O Brasil, veja, ele sobe e agora ele vem numa fase de estagnação. Esse outubro para aqui foi 1.700 e as estimativas agora são da ordem de 1.800 para esse ano. Quer dizer, não há um grande aumento, né, no PIB brasileiro, tá certo? Então tem aqui um leve aumento e a zona do euro também estagnada. E a Rússia nessa faixa de 2 trilhões. Então, Brasil e Estados Unidos mais ou menos parada, a zona do euro bem parada e ainda o crescimento razoável de China e Estados Unidos. Perspectivas, um crescimento da ordem de 3% para 2023, um crescimento da China da ordem de 6%, o Brasil deu uma melhoradinha na ordem de 2%, a zona do euro deve ficar na 2% e a Rússia deve ter provavelmente até uma queda em função da guerra, né? A guerra ela acaba consumindo grande parte do PIB da Rússia, tá certo? E aqui a China, né, que é o... Essa comparação é para mostrar esse processo da China de 90, né, quando ela muda o sistema, né, ela entra no capitalismo de Estado, né, e a zona do euro, que tenta criar os Estados Unidos da Europa, né, com a mesma população que os Estados Unidos. Então, algumas coisas dão certo, né, como é o caso da China. A zona do euro melhora, reorganiza politicamente, dá uma certa estabilidade, mas em termos de PIB não há grandes diferenças, certo? Com relação ao Brasil de hoje, nós estamos aqui no ano de 2023, já estamos na metade do ano, né? Já estamos em julho, tá certo? Se a gente pegar 2022, pegar a metade de 2022 até 2023, completar um ano, né, desse período, nós vamos ter uma inflação de 3,17 contra uma Selic de 13,75. O que nós estamos aí com aquele problema que eu já venho falando de juros reais, 7 para 5, 12 vai 1, são 5, né? Então são 10,52 de ganho real. Ganho real. Tá? Bom, essa inflação de 3,17,
Vamos pensar só no ano de 2023, tá? Esse 3,17, que é esse pedaço aqui do meio do ano a meio do ano, deve aumentar, porque esse período agosto, setembro, outubro aqui, de 2022, teve queda do ICM. Tá? Com a queda do ICM, baixou a inflação. E aqui deve aumentar, porque nós voltamos com a volta no ICMS. Né? Então, o ICM voltou a ser cobrado na gasolina e no diesel. Então, nós devemos ter uma inflação entre 4,5% e 5,5% de inflação. Tá? Podemos falar que uma inflação razoável é de 5%, né? Uma inflação de 5% no meio desse buraco. E ganho real. Ganho real justo. Né? O ganho real tem que ser compatível, né? Com o risco que você vê no Brasil. Então, quando você fala risco Brasil, o risco Brasil é o quê? É um ganho real de quanto? Ganho real de 3, de 4, de 5, de 6, tá certo? Eu diria que com o começo do governo Lula, com 6 meses de governo Lula, eu acho que nós estamos num ganho real na faixa de 5. Né? As medidas ainda estão sendo complementadas, ainda vão começar a ter os seus efeitos. Tá? Então, se eu falar que eu quero um ganho real de 5, eu estou falando uma Selic de 10. Certo? E a nossa Selic está em 13. Então, esse é o nosso problema. Uma Selic de 13,75, quando ela deveria estar numa faixa de 10, certo? Reunião de Copom, 2 e 3 de agosto. Reunião do Comitê de Política Monetária. E quem espera do Comitê de Política Monetária? Nós esperamos queda da Selic. E, com isso, né, nós esperamos que o que está em 10 de ganho real, comece a cair. Tá bom? Então, esse é o panorama que a gente está vendo, são as tendências que a gente está vendo para a economia brasileira. Atenção, dólar na faixa de 4,75, hein? Então, isso significa que realmente a visão para o Brasil está melhorando, tá certo? Então, boa semana a todos, um abraço, obrigado.